Aqui a anatomia do script do webinar que a gente utiliza. São 4 etapas, e cada etapa dessa tem passos. Por exemplo, a oferta tem 9 passos. E eu vou falar aqui resumidamente como é que funciona o nosso script hoje, da anatomia do nosso webinar. A gente trabalha 4 etapas essenciais, que é o magnetizar. A gente utiliza elementos de comunicação para segurar a atenção da pessoa até o final do webinar. O conectar, que é o quê? A gente utiliza elementos de conexão, a gente utiliza elementos para poder comunicar diretamente com o sistema límbico da pessoa. Porque antes de a pessoa absorver informação racional, ela vai tender a absorver muito mais se você trabalhar a parte emocional dela. Então, a gente trabalha muito o sistema límbico, utilizando o processo de história, colocando elementos de PNL baseado em dor e desejo ao longo desse processo, de forma estratégica, para que a pessoa, esse cara aqui entende a minha situação atual. Se esse cara aqui entende a minha situação atual, automaticamente a pessoa se conecta. Então, é muito interessante isso, porque quando você conhece uma pessoa e a pessoa tem questões similares com você, ou pelo menos sabe daquilo que você está passando, ela vai tender a conectar muito mais rapidamente com você. Então, esse processo de conexão ajuda na capacidade da pessoa te entender o que você está falando, na atenção. Então, o processo de conexão é fundamental para gerar autoridade, gerar credibilidade, gerar referencial e também a pessoa querer escutar o que você tem para falar. O despertar, que eu falo, é o teu conteúdo. O que a gente chama de conteúdo no nosso webinar chama de despertar. Primeiro problema, como eu falei para vocês, antes de você apresentar uma proposta de solução, você tem que clarificar o problema para a pessoa. Ela tem que entender que tem um problema. Por exemplo, o cara vai chegar na tua apresentação, quer emagrecer. Só dou um exemplo aqui. Vai falar sobre como emagrecer com dietas detox, né? Ou como emagrecer usando uma fórmula diferente que nunca foi vista antes. O que você tem que trazer antes? Você tem que trazer para a pessoa a necessidade dela emagrecer, porque vão ter ali, dentro de uma escala, vão ter ali, por exemplo, 20% do público que, está com a corda no pescoço. Eu preciso disso para ontem. Mas vai ter uma parcela do teu público ali, que é mais de 50%, que fala, não, se eu deixo para depois, a minha vida está indo bem, eu tenho ali, o pessoal da minha família tá passando pela mesma coisa, ninguém se preocupa em fazer academia, ninguém se preocupa com saúde, está tudo bem. Então, você tem que trazer para a pessoa uma clareza, ela falar, eu preciso tomar uma decisão hoje na minha vida. Senão eu vou ter uma diabetes, senão eu vou ter uma coisa pior e vai sair do meu controle lá na frente. Então, resumidamente, é isso. Você tem que explorar na pessoa a necessidade e a urgência de querer mudar antes de apresentar a tua proposta de solução. Obviamente que a gente estrutura isso de uma forma um pouco diferente, dependendo do público que a gente vai vender o produto. Por exemplo, licitações. A gente trabalhou anteriormente muito a desconstrução da crença de mercado, antes mesmo de apresentar a oportunidade, explorar ali o processo de solução. Por exemplo, no bacharel, para vender o produto de licitação, a gente trabalhou muito a dor do sentido dele. Por exemplo, a gente colocou a história de um Uber. Ele tinha pegado um Uber e aí esse Uber estava muito frustrado porque no final do ano eles teve a reunião com os familiares e tudo. E aí o que aconteceu? O primo dele, que ele não via há muito tempo, perguntou para ele, e aí, como é que tá? Você já está advogando, já está tendo resultado? Ele falou, aí ele ficou parado, não teve reação. Ele falou, não, eu não consegui tirar o meu AB ainda. O pai dele começou a olhar para ele, o irmão, os tios, então aquilo gerou uma frustração muito grande nele. Por quê? Porque ele passou 4 anos estudando, trabalhando, familiar ajudando, e ele não conseguiu tirar o AB. Então você fala de uma história real, ou você cria uma situação para explicar o que ele está passando, porque isso vai gerar uma conexão muito profunda com ele. Você está falando dele, de uma situação real, entendeu? Aí, no processo de apresentação, a gente mostra que ele não precisa da OAB para poder entrar no mercado de licitações. Então, tudo tem que ser de forma estratégica. E você tem que conectar com a pessoa. Porque as pessoas querem chegar no web com vender produto. Depois que você explora o problema, você vai criar um processo de resolução desse problema, que muitas das vezes você criou ali, de uma maneira no qual vai abrir lacunas que o seu produto resolve. Então, em síntese, o teu conteúdo dissertacional vai ser... Aqui eu trago, dentro da jornada do Avatar, eu não vou trazer isso, não vai ficar muito longo aqui a apresentação, mas eu tenho um processo que a gente criou que chama Jornada do Avatar. Que tem um exemplo que é a agência de viagens.
né? E basicamente eu mostro como tem que ser feita essa estrutura na prática. E o que você precisa trazer no teu conteúdo aqui, eu quero que vocês coloquem aqui para mim se ficou claro, senão eu vou explicar novamente. O que vocês vão trazer, voltando novamente, recapitulando, vocês precisam explorar o problema, né? Que até então ele não está tão... ele está com calo, só você tem que apertar e furar esse calo dele para ele querer comprar um band-aid ou encontrar um mecanismo de solução. Você tem que criar um processo de solução utilizando o processo de metodificação com exemplificativos visuais, porque isso vai potencializar o estado de clareza dele, de forma com que abrirá lacunas para o seu produto. Eu vou trazer um exemplo aqui bem prático para que vocês possam entender. O primeiro webinar que eu fiz, que foi da plataforma do mercado imobiliário, eu falava que os corretores de imóveis, eu criei uma narrativa lá, falei, você acha, bem na época da crise, estava a crise imobiliária, ninguém queria comprar imóvel, uma putaria. Uma das narrativas que eu criei, que é muito importante você criar narrativas e metáforas também, isso enriquece o conteúdo e o entendimento da sua apresentação. Falei, os melhores traders da bolsa não são aqueles que ganham dinheiro quando o mercado vai bem. Nesse caso, qualquer um é um bom investidor. Os melhores traders da bolsa são aqueles que ganham dinheiro na oscilação do mercado, quando o mercado não vai tão bom assim. Você é um corretor amador ou um corretor profissional? Amador não no sentido do profissionalismo, eu sei que você é um cara competente na sua profissão, mas profissionalismo no sentido de se adaptar às novas tecnologias e ganhar dinheiro mesmo com a oscilação do mercado. A pergunta é, você está investindo em tecnologia, você está investindo no próximo... Aí eu mostro para ele que por que a maioria dos corretores não tem resultado? Trabalham os meios tradicionais, panfleto naquela época, enfim, fazem anúncios de maneira errada no Facebook, Instagram. Aí depois eu crio um mecanismo de solução onde eu mostro que ele precisa captar o cliente, gerar lead no Facebook, só que ele não faz isso por quê? Porque aí eu coloco o elemento de consolo também. Isso é muito importante. Você não tem que ficar culpando o cara. Você não faz isso porque você é um cara que tem que atender cliente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não consegue ali pagar uma agência e nem mesmo aprender a fazer isso. Elemento de consolo. E aí você mostra para ele que ele precisa captar cliente, você tem que fazer anúncio. Só que ele não é só captar cliente, ele tem que ser um CRM para entender o estágio atual desse cliente e conduzir até o momento de compra. Mais de 50%, 80% dos leads que vão chegar para você não estão no estado de compra. Ele vai demorar até 6 meses para comprar um imóvel. Então você tem que saber isso e o CRM te notificar para que depois você entre em contato com ele e conduza ele até o processo de compra. O que o meu produto traz? Simplicidade na criação de anúncio, CRM para gerenciar os clientes. Aí o que come a transição para oferta? Depois que é o empilhamento, né? A sua transição da oferta. A vantagem do webinar também, tem gente que mata o webinar, ou mata uma apresentação porque não sabe fazer uma transição de oferta. Porque a tua transição de oferta ela tem que ser muito bem feita. Para o cara não entender que ele está precisando de você. Ah, não, esse cara aqui só está querendo me empurrar um produto com ela abaixo. Quando você apresentar o produto para o cara vai falar, pô, obrigado, porque você está trazendo uma solução para mim aqui que até então estava fora do meu radar. E o importante também é que você não faça uma venda casada no sentido de ele só vai conseguir resolver o problema se comprar o seu produto. Isso não é bom. Isso passa um pouco de picaretagem. É uma coisa que você não tem que tirar no teu webinar. O que eu falo para ele? Eu te dei o caminho, eu te dei a direção. Você tem que fazer os anúncios dessa forma. Você tem que ter o CRM dessa forma e conduzir o cliente até o processo de compra. Você pode fazer isso sozinho, comprando cursos, você tem que fazer, tudo na vida tem um DNA, um desgaste natural de aprendizagem, você vai demorar, você vai perder tempo, mas você vai fazer. Você pode pagar uma agência que vai te cobrar R$2.000 por mês aí, R$3.000 por mês, mas ao longo desses anos a gente desenvolveu uma tecnologia para simplificar todo esse processo, para que você consiga fazer isso de uma forma muito mais rápida, sem ter experiência, e você focar naquilo que você realmente é bom, que é vender imóvel, e não em marketing, por exemplo. E aí o cara falou... eu só vou liberar aqui se você tiver interesse. Se você não tiver interesse, tudo bem. Eu já entreguei o conteúdo, eu já dei um direcionamento, eu já mostrei para vocês o caminho. Eu desligo essa apresentação agora. Coloca assim se você tiver interesse. Pronto. Explode. 90%. Sim. Pronto. O cara vai falar lá o quê? O cara não tem o que falar para mim. Pô, eu pedi autorização para vender. Eu ficava falando, porra, o cara me deu autorização. O hater foge da apresentação agora. E aí, pronto. Transitou para a oferta, agora você apresenta o teu produto. E aí o teu produto tem que se apresentar de forma estratégica também, que é a parte da oferta. E a vantagem do webinar é que você consegue amplificar também o gatilho de urgência e escassez.
Teve um comentário aqui que eu acompanhei alguns comentários aqui da live, e teve um cara que perguntou, né, se as pessoas sabem que é ao vivo ou não. Não tem como identificar. É muito difícil a pessoa identificar se é ao vivo ou não é. E eu uso alguns elementos que as pessoas ficam mais em dúvida ainda. Por exemplo, normalmente o primeiro eu faço ao vivo, né? Aí normalmente tem algumas travadas, e eu deixo essas travadas, porque o que o cara pensa? Pô, se deu uma travadinha ali, é sinal porque ele está ao vivo, senão ele tinha corrigido. Então, quando eu vou analisar a percepção da pessoa, é isso. E outro ponto também. Às vezes a pessoa sempre gosta de perguntar o nome delas, principalmente se for no mercado digital, né? Se a gente vai fazer um app no mercado digital. Fala meu nome aí, se você estiver ao vivo. Aí, normalmente, o que eu faço? Eu falo, vou falar só o nome de uma pessoa. Roberto, que perguntou primeiro. Pronto. Aí depois você conduz. E uma coisa também que normalmente eu faço nos webinars, eu não falo que eu estou ao vivo. Eu falo que a apresentação vai acontecer no dia e no horário específico. Porque um ponto importante é você trazer legitimidade na tua apresentação. O que é legitimidade? É verdade. Porque se você não traz verdade, se você não fala de uma coisa que é real, você descredibiliza tudo o que você faz depois. Entendeu? Porque uma coisa é eu vender a fórmula mágica para o cara crescer o cabelo. Por exemplo, eu tô com as entradas aqui, logo acho que eu vou querer fazer um implante, eu não sei. O cara vem com a fórmula mágica lá para mim, para crescer o cabelo, eu não tenho interesse, mas tem gente aí que vende milhões com a fórmula mágica. Então, é um público diferente. Ele vai comprar um produto de R$97, mas no webinar não compra. É isso que vocês têm que entender. Por exemplo, você que está aqui que faz VSL, vende esse produto, vocês têm que entender que o webinar é um pouco diferente para você criar uma estrutura para vender o produto, entendeu? A forma como você comunica vai ser diferente. Você tem que trazer o máximo de legitimidade na tua apresentação e o máximo de verdade. Por exemplo, eu tinha comprado a época uma empresa de encapsulado, acabei revendendo depois, nem coloquei para rodar, mas a gente projetou fazer um webinar justamente pelo fato do quê? Eu vejo que a maioria do pessoal que vende encapsulado usa uma oferta comum, pré-sell ali, uma notícia. Você pega uma nutricionista para fazer um webinar, falando inclusive eu tinha estudado na época dos ativos que tem dentro do encapsulado e fala dos benefícios que ele pode trazer. Você vai trazer um público que nunca compraria em uma carta pré-sell, por exemplo, em um advertorial, mas compra em um webinar, entendeu? Ou mesmo aquela pessoa que já viu daquele processo de vendas, mas ele está vendo o webinar, ele compra, porque ele tem uma percepção diferente. Então, você acaba atingindo o mesmo público, com o mesmo produto, com uma comunicação diferente. E voltando para o ponto da oferta, a gente trabalha a oferta de uma forma estratégica também. Eu vou dar alguns detalhes, alguns pontos elementares importantes aqui para vocês, que é o quê? A oferta, ela tem que ser muito bem elaborada para você trazer um bom resultado. Obviamente que se você fez todo o processo anterior, a tua oferta ela tende a ser muito boa. Mas aqui eu vou trazer alguns elementos essenciais para que você construa uma boa oferta. E você não broche a tua oferta, digamos assim. E um dos elementos que eu gosto sempre de trazer é você saber estruturar muito bem os bônus. E como que você estrutura bem os bônus? O primeiro ponto é que você precisa compreender o quê? O teu bônus ele tem que ser um potencializador de resultado do teu produto principal e ele tem que economizar tempo. Então, o que isso quer dizer? Se você vende, por exemplo, um produto que ensina dieta detox. Você está ensinando ali dieta detox. Beleza, você ensinou dieta detox. E você coloca um outro bônus, que é os 3 exercícios para mais secar a barriga. Aí você adiciona um outro bônus, que é o quê? São, as melhores suplementos para poder emagrecer. Aí você coloca um outro bônus, que é, pilates. Aí você vai colocando soluções paralelas. Pronto. Matou a sua oferta. O que a construção que você trouxe ali na tua apresentação, de mostrar os benefícios da dieta detox, o estudo por exemplo, ela age diretamente como um antioxidante do corpo, a pessoa comprou aquilo como a solução principal para resolver os problemas dela. Aí, se você começa a inserir soluções paralelas, você acha que é uma vantagem, mas não é. E aí você começa a ver pessoas no mercado que fazem lançamento, que colocam várias, por exemplo, curso de gestão de tráfego, curso disso, curso daquilo. Mas o cara ali, essencialmente, ele está vendendo a autoridade dele. É um outro contexto. E isso aqui é um ponto fundamental que vocês precisam compreender também, contexto estratégico. Não adianta você querer copiar uma metodologia que é usada para um contexto e querer aplicar em um outro contexto, que não vai funcionar. Então, o webinar, você tem que saber estruturar muito bem qual é o bônus ideal. Nesse caso, por exemplo, dieta detox. Eu vou te dar aqui os 3 melhores lugares, sites para que você consiga comprar as suas dietas detox. Eu vou te dar aqui, esses sites vão ser mais baratos,
é de procedência de qualidade. Eu vou te dar aqui também a melhor forma de você preparar essa dieta detox, os melhores horários que você deve tomar, entendeu? Então, são bônus que vão complementar o teu produto principal e não vão ser soluções complementares. Isso aqui é muito importante, eu vejo muita gente errando aqui nesse ponto. E é extremamente importante também você usar a urgência e a escassez. É a ferramenta de webinar que a gente utiliza, tem a do... Qual é o nome dele? Desse cara deve ter... Breno Blend. Breno Blend, né? Que é o... Hot Webinar. Qual é o nome? É a Hot Webinar. Hot Webinar, né? Que essa ferramenta dele parece ser boa também, tem esses elementos, né? A gente usava uma americana, mas enfim... porque você tem que colocar lá os contadores, por exemplo, 10 vagas, você tem que criar urgência na sua escassez. O que é urgência é uma coisa, escassez é outra. E no webinar você consegue usar urgência. Urgência é o quê? Eu vou liberar 10 vagas somente com bônus adicional. Eu vou liberar 10 vagas com um desconto de mais 30%, entendeu? E aí a escassez, a urgência só pelos próximos 20 minutos. Aí você coloca um contador regressivo. Óbvio que tem outros elementos ali também que a gente faz um processo de empilhamento desses bônus. Aqui eu estou resumindo. Depois do empilhamento, a gente faz uma oferta para o cara comprar o dobro do valor daquilo que você vai ofertar depois. E aí, depois você faz a oferta. Mas, enfim, em síntese, é isso. Se vocês fizerem isso aqui bem redondo, dificilmente não vão vender. Dificilmente. Se vocês fizerem esses pilares na comunicação do webinar, trouxer a pessoa certa, dificilmente vocês não vão ter um webinar de alta conversão. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.